8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje em pauta especialíssima aqui, a gente está com duas mulheres que vai falar um pouco sobre a luta, as conquistas. Estamos também ao vivo na live pelo Instagram, então se você puder acompanhar, se está no carro dirigindo, mas vai sair, pode continuar aí pelo Instagram. Quero primeiramente cumprimentar as nossas convidadas, Ana Cecília Amorim, que é psicóloga especialista em psicologia clínica, docente em psicologia na Faculdade Promove e coordenadora da Secretaria da Mulher, vice-presidente também do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sete Lagoas e militante dos direitos humanos. E a Ianca Larissa Alves, que é advogada criminal, graduada em advocacia criminal, está aqui também para a gente poder discutir um pouco sobre esse assunto tão antigo, mas tão atual. Muito obrigada, pessoal, pela participação aqui. Vamos começar falando um pouco da história, Ianca, você que é advogada criminal, e hoje, se antigamente a luta era pelos direitos igualitários, né, dos homens, hoje essa luta mudou um pouco. A gente conseguiu avançar, ainda não é o ideal, todo mundo sabe disso, mas a luta hoje é outra, né? É pela dignidade, pela condição de ter uma vida comum, uma vida sem medo, sem ameaça, ter a possibilidade de ter escolhas sem ameaças, enfim. Essa luta mudou na sua visão? Bom dia. Eu falo que hoje a mulher luta pela sobrevivência, né? Os números nos diz muito sobre isso. Nós temos muitos casos de violência doméstica. Foi o que eu disse aqui quando cheguei. Muitas mulheres sofrem violência doméstica e não sabem que está sofrendo violência doméstica, porque a maioria tem um discurso: ele nunca me bateu, ele nunca me deu um tapa, quando na verdade a violência doméstica ela é para além da violência física, né? Nós temos aí as violências psicológicas, moral, patrimonial, sexual, que é muito dito, mas os números ainda nos afirmam que essas informações elas não chegam. Então, isso nós temos aí nos relatos, nas ocorrências que a gente vai de tanto com relação aos crimes da violência física, e hoje tem uma crescente muito grande da violência psicológica. É o que eu estava falando para a Ana Cecília aqui. É a que destrói mais. Porque quando chega na violência física, as demais já foram... Já estão acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. E eu acho engraçado, assim... Talvez o termo não seja engraçado, mas como é que eu vou explicar? A influência que o homem tem sobre a mulher, ela é tão grande, a dependência que ela cria, né, dele, tanto afetiva quanto patrimonial, gera toda essa questão. Porque o homem, ele consegue fazer com que a mulher acredite que a errada é ela. Uhum. Que é ela que destrói o relacionamento, que os dois não dão certo, porque ela... tem ações que fazem com que isso aconteça. E o que eu estou dizendo aqui não é o meu achismo, é dados. É conversando com outras mulheres. Defendendo essas mulheres. Defendendo essas mulheres. Apesar da gente sempre encaminhar para a psicologia, e geralmente a gente tem mais encaminhamento da psicologia do que a advocacia encaminhando para a psicologia, porque a mulher ela acha que o problema é ela. E aí cria vários traumas psicológicos irreversíveis e, de fato, a violência física, ela é um dos últimos estágios. Uhum. Essa mulher, ela já está, digamos, entre aspas, morta por dentro há muito tempo. E aí a gente tem a fatalidade ali do feminicídio, que infelizmente nós temos números ainda muito altos no nosso país. Saiu alguns dados agora de 2023, uma crescente muito grande em feminicídio. E tudo por falta talvez de um pouco de informação. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, gente, é que violência doméstica não tem classe social. Em que pese a ocorrência ser muito grande na periferia, nas regiões mais pobres, né? Nós temos muitos casos de mulheres instruídas, né? De mulheres informadas que são vítimas de violência doméstica. E uma outra questão também que é muito latente é a falta de apoio, a falta de rede de apoio. Nós, mulheres, julgamos muito mais outras mulheres. Isso, infelizmente, é assim, escancarado.
E muitas que me procuram, né, que nos procuram o escritório, sempre ressaltam isso. Mas eu conversei com a minha amiga e ela disse que isso aqui não vai dar nada, que eu estou doida. Então, assim, outras mulheres, ao invés de encorajar... desencorajam. Exatamente. Causa dúvida. E criam talvez um outro contexto, falando, você vai aguentar bancar isso? Exatamente. Você vai conseguir manter essa sua condição? E uma coisa, gente, que é muito normal, infelizmente ainda, é o medo do julgamento. Muitas mulheres, infelizmente, não denunciam por medo de serem julgadas. Porque às vezes, o medo não é nem da ação do seu abusador ali, do seu agressor. O medo é do julgamento. O que as pessoas vão achar sobre isso? O que as pessoas vão falar? E até você trazer ali todo o seu contexto, você vive num ciclo de violência doméstica. E aí fica bancando essa situação, sim, né, Ana Cecília? Cecília? Essas questões, na verdade, né, a gente traz muito para o campo da individualidade, né, Ianca, quando a gente vai debater a questão da violência, mas a gente precisa mudar um pouco o olhar enquanto sociedade, porque a violência contra a mulher, em todas as suas formas, né, ela só existe porque existe um viés machista que nos constitui enquanto sociedade. Né, é o que mantém esse sistema, né, é o que possibilita que as mulheres sofram violência e que os homens sejam os agressores. Né, porque é aquela história, nem todo homem, mas sempre um homem. Então, a gente precisa começar a rever essas nossas posturas de tratar a violência contra a mulher, as violências, né, contra a mulher de uma forma individualizada. A gente precisa entender isso como sistêmico. Né, entender que a gente precisa mudar, é claro que a gente precisa atender individualmente, né? Mas a gente precisa fazer proposições de mudanças sociais em relação a isso. Senão a gente não vai conseguir mitigar o problema. É comportamental. Né? Porque é um problema social mais do que individual. E muitas vezes a abordagem acaba sendo individualizada. Né? Eu penso que nós temos que construir os dois caminhos. Né? Construir políticas públicas de atendimento e de enfrentamento à violência contra a mulher, mas também mudar perspectivas sociais e imaginário social sobre a posição da mulher no mundo. Né? Até isso, eu trabalhei um tempo como referência das vítimas de violência sexual e é muito comum que as vítimas de violência sexual se sintam culpadas e envergonhadas por uma violência que elas sofreram, né? É igual o estupro, né? O estupro falar. é assim. Exatamente. Muitas vezes não é divulgado, não é informado, não é falado, né? E, inclusive exposto justamente pelo julgamento, né? A maioria das vítimas não eu querem tive contar. culpa. Não. A maioria das E às vezes não entendem que aquilo foi um estupro. Porque o estupro, assim como a violência doméstica, seria o caso último, né? A violência maior no âmbito sexual. Mas antes disso, provavelmente, já passamos por várias pequenas violências sexuais que a gente não identifica. Né? A gente imagina que a violência sexual é o estupro. É a conjunção carnal, né? Outras coisas que podem caracterizar, né? E a mulher às vezes não sabe, às vezes passou por um estupro e não reconhece que ainda não entendeu. Por uma violência. Eu acho que tudo isso... Principalmente quando o companheiro é conhecido. Ainda é muito mais difícil. Eu acho que ainda falta, por mais que a gente consiga debater isso, e a gente está aqui fazendo isso, né? E já é um avanço, mas ainda falta muito discutir. Porque existe um discurso que todo mundo encara e todo mundo banca esse discurso, mas a prática, muitas vezes, dentro de casa ou no ambiente de trabalho é diferente, né? Isso precisa mudar a concepção, não só no discurso. Acho que talvez esse seja a grande virada de chave. O discurso precisa existir, mas se ele é real, porque também não adianta a gente falar... Tem que ter ação, né? Tem que ter ação. E, nesse sentido, o poder público tem as suas obrigações também, a Secretaria da Mulher vai muito nesse sentido também, é uma referência que as mulheres têm de entender que não estão sozinhas, que tem a referência, que vão ser acolhidas, mas ainda precisa... Se avançar muito, né, Ana Cecília, nesse aspecto, porque chega num ponto, ela fala, o que eu vou fazer? Eu estou nessa situação, e aí? A gente, assim, em Sete Lagoas, a gente pode dizer que estamos até privilegiadas, né? Somos uma das poucas Delegacia cidades, muito ativa. Uma das poucas cidades mineiras e, quiçá, do Brasil, assim, que tem órgãos instituídos, né, para a defesa dos direitos da mulher. Né, a gente tem a delegacia especializada, agora a recém
implantada a Secretaria da Mulher, né, que é quem vai, dentro do Poder Executivo, direcionar as políticas voltadas a esses direitos, né? E temos o Conselho também de Direitos da Mulher, que está atuando desde 2021 em Sete Lagoas de uma forma muito atuante, né, de uma forma muito comprometida mesmo com a causa. Então, acredito que a gente precise construir nessas políticas públicas de acolhimento, de enfrentamento, de educação, né? Sim, de educação. A Câmara Municipal sediou, né, o seminário, você participou aqui, o Seminário da Mulher Sete Lagoas na região. Foi muito produtivo, se falou de várias vertentes que envolvem as mulheres. E aí a gente tem que pegar tudo isso e construir políticas públicas, né? Como você disse, colocar na prática. Você estava falando dos dados do feminicídio, eu tenho aqui informação que o país registrou em média agora, em 2023, né, um feminicídio a cada 6 horas. Né? Ontem eu fiz uma entrevista com uma advogada também, a Ana Flávia, e a gente estava comentando sobre essa questão das leis que envolvem as mulheres. E o feminicídio é exatamente a intenção de matar uma mulher. Exatamente. Porque existe homicídio que às vezes se mata sem a intenção, atropelamento. O feminicídio é uma qualificadora, né, do homicídio, né? O feminicídio é assim muito recente, foi reconhecido em 2018. Essa qualificadora foi como diz, colocada ali no Código Penal em 2018, então é bem recente. E ele não é só com relação ao contexto da violência doméstica, mas também pelo gênero, por ser crime cometido contra a mulher, em razão do seu gênero. Então, além do feminicídio, nós temos outras leis, né, que foram melhorando aí essa questão da proteção mesmo à mulher, não só a vida, mas também a integridade psicológica, né? O direito de ir e vir, nós temos o crime de perseguição, né? O famoso stalker, que também é muito recente, salvo engano, de 2021. Então, nós temos aí questões que vão melhorando, né? A questão. No judiciário, gente, assim, dentro da minha perspectiva atuante hoje, só não resolve aquilo que não chega. Assim, sendo muito honesta, muita coisa ainda não chega. Sim. Eu costumo brincar que quem vai preso... Hoje, Maria da Penha prende mais do que tráfico de drogas. Né? Que a gente fala porque, em tese, o tráfico de drogas tem pena muito maior, né? Porque os crimes de violência doméstica, eles são crimes, entre aspas, de menor potencial. Porque são crimes de ameaça, são crimes de lesão corporal leve. Então, são crimes com pena muito pequena. Só que dentro do contexto de violência doméstica, fica tudo muito mais grave. Então, a gente tem casos de que reiteradas práticas levam à prisão. E assim, dentro da minha experiência, não sai. Fica preso. Por quê? Porque é a busca do judiciário ali para manter essa integridade, não só física, mas também psicológica da mulher. Então, a gente tem essa questão do judiciário hoje, que tá bem firme, é um posicionamento muito firme. A atuação da Polícia Militar, a atuação da Polícia Civil com relação aos casos envolvendo a violência doméstica. Nós temos também o descumprimento hoje da medida protetiva, que também é crime e gera prisão preventiva. Então, o que pode ser feito, está sendo feito. Só não está sendo muito bem aplicado, porque eu creio que a informação não chega para todas. Né? A informação não chega para todas, em que pese ser muito divulgado, muita gente não consegue entender. Acho que é essa a questão, entender. O que está acontecendo porque com ela. A gente fala muito, a gente fala o tempo todo, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial, dentre outras milhares de violência que existe contra a mulher, mas a maioria não entende, por isso que isso não chega, e quando chega a informação, já aconteceu o pior, que é o feminicídio. E muitas vezes a gente vê pessoas que têm informação, né, Ianca, que sabem e que vivenciam situações, porque existe também um descolamento da vivência e do saber, né? Porque quando você está numa relação que existe violência, você tem sentimentos envolvidos, você tem a sua percepção ali, vamos dizer, distorcida, né, sobre a situação. Às vezes você trabalha no enfrentamento à violência e passa por uma situação, uma relação abusiva, e não consegue identificar. Não entender. E não consegue Você não consegue colar, né? Os sentimentos, às vezes, nublam mesmo, né? Nublam o conhecimento. E aí, depois de muito tempo, nossa, isso aqui que eu vivi foi abusivo. Olha pra você ver. Né, uma mulher tão empoderada, entendida, que sou dona de mim, passei por isso.
né? Então tem muito essa questão mesmo. E assim, a gente pensar também que uma das principais coisas que a gente precisa construir, né, e é o que eu sempre falo, é uma rede de enfrentamento eficaz, né? Porque a questão da violência contra a mulher, ela não se resume só a essas violências, né, que estão citadas na Lei Maria da Penha, né? A gente tem violência política, tem violência institucional, de quando as mulheres não conseguem alcançar seus direitos, né? Enfim, então a gente precisa construir uma rede de enfrentamento ampla, né, com vários atores sociais, né, várias pessoas de vários representantes de vários setores da sociedade, porque afinal de contas é uma questão social, né, que atravessa, como Ianca bem falou, atravessa a classe econômica, tem questões de raça e classe envolvidas, né? Então a gente precisa olhar para isso com esse olhar ampliado mesmo. E dentro dessa sua visão, Ana Cecília, é a questão da educação e da educação infantil, né? A gente precisa incutir na cabeça das crianças, tanto das meninas quanto dos meninos, o que é isso, até onde ele pode ir, o que é o respeito. Começa da base. Se a gente começa dessa base, a chance da gente ter sucesso lá na frente é muito maior. É claro que o exemplo arrasta. Se dentro de casa, da mesma forma, há uma realidade escolar, se dentro de casa está acontecendo isso e na escola ele está aprendendo outra coisa, mas pelo menos o conflito de ideias ele vai ter. Opa, o que está acontecendo aqui? Peraí, tia, mas isso aí acontece na minha casa? Exato. Né? E geralmente, muitos casos, inclusive abuso infantil, são descobertos na escola. Sim. Dentro das políticas que a escola apresenta ali de proteção à criança. E aí a criança, ai tia, mas já aconteceu isso comigo. Então, assim, se a gente pesquisar um pouco, a gente sabe que tudo está dentro da própria casa, né? Sim. Infelizmente, o abusado, ele mora com a gente. Sim. E uma outra coisa que a gente precisa pensar nesse âmbito da educação é no sentido não só da educação formal, né, da escola, mas de como que a gente está lidando com isso enquanto sociedade mesmo. Por exemplo, a gente tem muitas políticas voltadas às mulheres. Mas e para os agressores? O que nós estamos fazendo com esses agressores? Estamos agindo só na lógica punitivista? Né? O que acontece com esses agressores após a agressão, após o processo e antes jurídico, também, e antes, né? Desse processo até chegar à culminância. Qual é o movimento que a gente está fazendo em relação a isso? Porque todas as ações, né, eu tenho batido um pouquinho nessa tecla já, a gente direciona as mulheres. E o que a gente está fazendo em relação aos homens? Né? Os homens estão se comprometendo de fato com essa causa, estão repensando os próprios comportamentos, estão repensando práticas, estão chegando e corrigindo um amigo, né, que percebe que é abusivo. Talvez no Dia Internacional da Mulher a gente tinha que chamar os homens, né? E não falar das mulheres, chamar os homens, falando o que vocês estão fazendo para melhorar a vida das mulheres. Na verdade, Raquel, eu acho que está faltando esse movimento deles próprios. Também, porque a gente mas se chama, né? Mas aí como sempre a mulher é que dá aquela cutucada, eu acho que isso seria mais um motivo da gente falar, opa, vamos reagir. Uma dificuldade que eu percebo, até por essa questão estrutural mesmo, é que homens não escutam mulheres. Então, eu sempre falo isso, assim, é importante que os homens que têm essa consciência, eles façam esse movimento de chamar os outros homens, vem cá, vamos repensar essas coisas. Porque homens não escutam mulheres. E dificilmente eles reconhecem que estão errados. Exatamente. Isso lá na delegacia, ou como diria o outro, o pau quebrando, amigo, você vai descer pro presídio, ele ainda não reconhece que está errado. Não reconhece. Porque, igual eu falei aqui antes, tanto homens quanto mulheres só acham que violência doméstica é agressão física. Então, maltratar, diminuir, menosprezar, perseguir, jogo psicológico, isso para eles constranger, não é crime, né? Constranger. Nós recebemos um caso no Várias Marias, que eu faço parte do coletivo Várias Marias também, exatamente nesse sentido. Foi um caso de violência, a mulher chegou a denunciar, chegou a ter medida protetiva, passou um tempo, né, a medida cumpriu, passou o prazo, e agora o homem está perseguindo ela no local de trabalho dela. Depois que extinguiu a medida protetiva. Isso. Ela veio buscar ajuda com o coletivo, a gente está encaminhando, né, fazendo os encaminhamentos necessários, mas assim, as pessoas não entendem isso como importunação. A delegada, de violência. A doutora Valquíria, acho que você estava aqui na hora da palestra dela, ela contou um caso muito parecido com isso, né? Sim, do supermercado. Do supermercado, que o ex-namorado todos os dias ficava ali, de alguma forma, constrangendo, ameaçando, observando no local de trabalho
da moça lá. E todo mundo vendo aquilo, e mas é ex-namorado. E ele ali o tempo todo, a ponto de acontecer alguma coisa de fato com ela, porque eram reiteradas vezes. E aí, no final das contas, ela teve que intervir porque ninguém teve a coragem, talvez. Acho que é mais coragem de interferir, né? Ela falou assim, que ela ficou impressionada, tanto que foi naturalizado. O fato dele estar ali, né, observando. Não, mas é o namorado dela. É o ex-namorado. Mas a gente observa muito isso. Não é natural que as pessoas não agem. Não é. As pessoas... É briga de marido e mulher, né? Ainda existe aquele discurso, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso ainda é muito real. Tanto que sempre que eu falo sobre violência doméstica, eu falo para as minhas amigas próximas, se vê, a gente tem que denunciar mesmo, é da nossa conta sim, a gente não tem que fechar os olhos e para esse tipo de coisa, porque não somos nós, né? Falta um pouco de união da nossa parte. Quantas vezes a gente vê pessoas próximas, né? Às vezes nem próximas, a gente vê situações de violência e a gente não faz nada. Ontem mesmo a gente teve um evento na OAB e aí terminou, já era umas 9h30 e uma colega tinha estacionado o carro um pouco longe. Como é difícil ser mulher, né? E aí tudo, né? Ela estava... eu estava esperando o meu carro chegar, o meu Uber chegar. E ela estava parada na porta da OAB. Eu falei, doutora, só estou esperando alguém e tal. Ela, não, é porque meu carro tá ali. E na esquina tinha um rapaz. Acaba que a gente julga muito, sim, né? Aí a gente se sente culpada porque está julgando. Mas a gente é autopreservação, é autopreservação. Isso é muito da condição de ser mulher, né? Aí, da condição de ser mulher. Exatamente. Aí ela virou e falou assim, eu vou esperar mais um pouco. Aí uma outra colega foi lá, chamou um advogado homem para acompanhá-la até o carro, porque ela ficou com medo de passar por ali, né? Porque estava um lugar ermo, já muito tarde, e ficou com medo de alguma coisa. De fato, poderia não ser nada, mas poderia ser. Foi o que eu falei para ela. Eu falei assim, olha, doutora, pode não ser nada, pode ser só alguém esperando. Ela até falou, não, mas ele está só esperando. Mas pode ser que aconteceu alguma coisa. Desde pequena, né, desde crianças a gente é ensinada a ter esse cuidado dobrado. Exatamente. Né, a não se colocar em risco, né? Exato. E é engraçado que a gente aprende isso com os de fora, né, os estranhos, são ameaçadores, mas a gente não aprende sobre os conhecidos. Dentro de casa. Né? E geralmente, me corrija se eu estiver errada, né, Ianca? A maioria das violências vem de dentro de casa. De dentro de casa. Né? Ou de pessoas próximas. Geralmente pessoa próxima. Ô, gente, o assunto aqui poderia dar 1 hora, né, Edmilson? Tranquilamente. Aí eu prometo, se tudo der certo, o ano que vem a gente vai chamar os homens aqui. Seria bastante E nós vamos falar, e nós vamos chegar no cantão e vamos falar, porque eu acho que tem que ter, de fato, o envolvimento de todo mundo. Não só dos homens, os homens, as mulheres, as famílias, enfim, a sociedade, para que a gente possa ter paz. É só isso que a gente quer. Muito obrigada, Ianca, pela sua participação aqui. Foi muito bacana. A Cecília sempre está conosco por aqui. Voltem outras vezes para a gente poder debater, a gente trazer informações, a gente informar. A Rádio Câmara, a TV Câmara está aqui para isso também. A gente prestar esse papel para a sociedade de informação crível, informação que as pessoas podem confiar e seguirem, né? Terem uma referência para se protegerem, para buscar, de fato, uma proteção. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Raquel. Eu queria agradecer o convite. Agradecer também, que eu adorei conhecer a Ianca, já tinha escutado falar dela. E assim, espero que a próxima vez, né, que eu estiver aqui, a gente possa falar sobre os novos avanços. Que a gente, não deu tempo, né? A gente programou isso, mas é muita coisa. Que já vai estar em andamento, né? Que a gente tem aí para ver a Casa de Acolhimento, que foi uma conquista a partir até daqui da Câmara, né? A rede de enfrentamento já funcionando. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Inauguração da sede. Então vamos convidar, né, o pessoal. Hoje a sede da Secretaria da Mulher está sendo inaugurada a partir das 4h da tarde, né? Vai funcionar na Rua Major Castanheira. Major Castanheira, 194. Fica bem ali no finalzinho da feirinha, né? A nossa feirinha é sempre referência, mas fica bem ali. A gente vai estar de frente para a praça do Carmelo Mota. Vai lá, quem precisar, a Secretaria da Mulher agora tem novo endereço. Gente, muito obrigada, voltem sempre, foi um prazer falar com vocês. Em Pauta fica por aqui, você continue conosco na nossa programação. Muito obrigada pela sua audiência, até mais.